Principais dúvidas, principais questionamentos do consultório de um oftalmologista. Com a gente, doutor André, mais uma vez, porque o negócio é o seguinte: as pessoas não param para pensar no cuidado com os olhos, né? É algo tão automático. Bom, a gente estava falando agora de bactéria, etc. E do fato de coçar, de levar sujeira e tal. E quem tem ainda algum probleminha, quem usa lente, quem usa óculos, o negócio parece que cresce, que aumenta e que as pessoas não têm tanta higiene quando a gente está falando sobre isso. Aí, a gente separou, você, claro, tudo que te perguntam, as principais perguntas mesmo quando chegam lá. Perfeito. Certo? É isso aí. Vamos para a primeira. E, ó, vocês vão se identificar, quer ver? Olha lá. Primeira pergunta. Na tela aí. Depois da cirurgia a laser, a miopia pode voltar? Essa é clássica, não é, doutor? É, e geralmente não volta, e não volta tudo quanto volta. Se fosse voltar alguma coisa, não vai voltar tudo. Então vamos supor um grau de -3 de miopia, né? Então, em geral, corrige-se, porque é um grau bom para operar. Vamos dizer que é um grau assim excelente para ter um bom resultado. Mas se ficar -0,25 ou mais meio, realmente não faz praticamente nenhuma diferença. Então, o que as pessoas que vão operar têm que entender é que o óculos, a cirurgia tira a dependência do óculos. É isso que tem que entender, ou seja, não vai mais ser dependente daquele óculos como antigamente. Então pode ser que fique algum grau. Agora, por que fica o grau? Geralmente por causa da cicatrização da córnea, tá? Então cada um tem uma maneira de cicatrizar. Uma das perguntas mais importantes antes da gente poder fazer uma cirurgia de miopia é saber se tem alguma cicatriz no corpo. Se a pessoa tem queloide. Se tem queloide, se tem alguma cicatriz. Quem são os candidatos piores a isso, né? Pessoas da raça negra, alguns, e também orientais. Então, os japoneses, chineses, coreanos, eles têm mais dificuldade de cicatrização. Isso de qualquer cirurgia? Qualquer cirurgia. Então, o médico ele deve ficar alerta a isso e sempre, obviamente, perguntar se há alguma cicatriz no corpo de alguma cirurgia prévia ou então se bateu ou teve algum machucado, se a gente pode examinar essa cicatriz antes de operar a miopia. A partir de qual grau é recomendada a cirurgia? O quanto aí a pessoa pode recorrer então e falar, não, você tem, enfim, o diagnóstico e a orientação para fazer? Tudo isso depende também do hábito da pessoa de vida, né? Então, o quanto a pessoa, por exemplo, um esportista, 1,5, para ele, de repente, já é ruim. Então, a indicação cirúrgica não é só pelo grau, e sim também pelo tipo de vida. Olha só. Uma modelo que não quer ficar com óculos, um artista de televisão. Então, a gente sempre tem que ver bem assim a ocupação, a profissão e realmente a indicação cirúrgica no grau. Obviamente, a cirurgia de miopia, ela é um laser que vai fazer uma ablação na córnea. Então, quanto maior o grau, mais espessa tem que ser a córnea. Por isso, a importância também de saber, um grau alto, nem sempre essa técnica é permitida para determinada córnea. Entendi. Então, por isso que tem que fazer todos os exames pré-operatórios para ver se a córnea é apta para receber o laser. Tá aí, quem quiser daqui a pouquinho mais perguntinhas a respeito da cirurgia, @VocêBonitaTV. Vamos para a próxima, olha lá. Essa é boa. Meu olho lacrimeja muito. O que fazer nesta época do ano, então? Tem gente que acorda tudo grudadinho, né? Sim. Cheio de ramelinha, de sujeirinha, de secreçãozinha assim nos olhos. O que é isso, doutor? Então, dentro do quadro do lacrimejamento, existe um espectro grande que a gente tem que investigar. Então, se uma bebê nasce lacrimejando, é obstrução da via lacrimal, né? Em geral é isso. Mas mesmo assim tem que fazer o diagnóstico diferencial com glaucoma congênito. Olha a gravidade que daí seria se a gente não ligar para o diagnóstico do lacrimejamento. Então, isso é nos casos das crianças. Nos adultos, existem duas vertentes. Existem as pessoas que têm olho seco, e o olho seco, ele arde e ele irrita, e aí tem um lacrimejamento reflexo. Tá? Então, são pessoas que geralmente não conseguem ficar perto do ar-condicionado, ou então está dirigindo com vento no rosto, lacrimeja, vai num cinema, num shopping center, arde, o olho fica vermelho, lacrimeja. Então, isso é mais sintoma de olho seco. E tem o sintoma também de uma obstrução da via lacrimal, que é a via de drenagem,
nas pessoas de mais idade. Então aí também pode ter um lacrimejamento. É algo fisiológico, então? É. Com o passar do tempo? Então, não é sempre que acontece, mas tem a ver com a anatomia do nariz, por exemplo, fez um trauma ou uma cirurgia nasal e ficou com lacrimejamento. Porque a via lacrimal, Carol, passa bem aqui nessa região. Tá. Então, as pessoas que têm um lacrimejamento mais intenso, a gente tem que relacionar, obviamente, com algum tipo de obstrução. E aí a gente pede um exame chamado dacriocistografia, que se faz em laboratório ou no próprio consultório de um especialista como eu, né? Nós fazemos aí, então, a irrigação das veias lacrimais. E aí a gente vê se tem algum tipo de obstrução. Agora, tem casos aí, a gente já vai falar da outra vertente que você comentou, mas ainda falando desse público que vai pegar agora tem que trocar, né? A gente coloca as coisas de verão lá pra cima e puxa aqueles casacos. Nossa Senhora, na mesma hora a pessoa já tá com o olho deste tamanho lacrimejando. Essas pessoas, elas muitas vezes recorrem até a colírios antibióticos. E o uso frequente deve ser perigoso, assim como a gente estava falando. Exato. Só aquela cirurgia para desobstruir o canal que pode ser aí considerado o tratamento? Não. Aí que tá. O diagnóstico, ele deve ser feito de uma maneira bem abrangente. Então, o paciente chegando, ele vai passar por desde a visão até também o exame microscópico para ver se tem algum sintoma de alergia ocular, que é o que você está falando. Está relacionado com os ácaros, com a primavera, com pólen, com poluição, né? E depois, o médico achando que não está relacionado a isso, ele vai investigar as vias lacrimais. Geralmente é um plano B. Tá? A via lacrimal, a não ser que seja um lacrimejamento intenso, que obviamente a pessoa já fala, doutor, eu lacrimejo da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Obviamente aí o problema é de drenagem, porque a lágrima ela é produzida na glândula lacrimal. Então eu sempre peço para o paciente relacionar como se fosse uma torneirinha fazendo a lágrima, pingando dentro do olho, que vai limpar o olho e tal. Só que tem a drenagem, é como se fosse então o sifão, o ralo, e que tem toda a drenagem que vai desembocar no esgoto, vamos dizer assim, que seria o nariz, a fossa nasal. Então, se por um acaso tiver uma obstrução no caminho da drenagem, ela vai escorrer. E geralmente esse paciente vai ter um pouquinho mais de pus, sujeira, etc. Olha só. Agora, a outra vertente que você ia dizer, quando não é o canal lacrimal comprometido, o que pode ser? Então, pode ser uma conjuntivite alérgica, pode ser algum tipo de sintoma relacionado ao olho seco. Que aí é outra história, pode ser até vírus. Sim, a gente trata com colírios, a gente trata clinicamente, por isso que olho vermelho, lacrimejamento, tem que ver com o oftalmologista o que está acontecendo. Não vai sair pingando colírio. Eu já volto. Deixa uma perguntinha. Olha essa aqui, ótima. A gente se identifica muito, né? Óculos de camelô fazem mal? Faz mal ou não faz mal? Olha, Carol, os óculos escuros eu não vou recomendar, nem os outros, né? A gente acaba não recomendando pela seriedade do processo, né? A gente está cuidando da saúde ocular. Então, eu realmente não gostaria que ninguém fosse e comprasse com camelô. Né? Vamos supor que você perdeu o seu óculos, você precisa enxergar alguma coisa, você pode comprar como se fosse uma lupa, temporariamente você usa, mas sem ir no oftalmologista, sem fazer o exame, sem ter uma prescrição correta, sem levar um óptico responsável que faça as medições, obviamente você pode ter dor de cabeça, você pode ter aumento da área pupilar, por ser escuro, a pupila ela aumenta. E os raios solares, eles vão ofender o cristalino. Olha! Então, assim, a chance de ter uma catarata, vamos dizer, usando um óculos de camelô, se você usar, obviamente, por um grande período de tempo, sem a proteção ultravioleta, você pode ter maior irradiação solar, que é a maior causa de catarata. Então, assim, isso eu estou extrapolando para mostrar o quanto é importante se preocupar com a qualidade do que você vai colocar na sua vida diária, cotidiana. E dá para, por exemplo, a pessoa fez ali a compra até esse de grau, porque perdeu. Perdeu. Pode piorar o grau? Pode dar uma alterada? Isso não. Piorar? Não. O que está lá vai ficar. O que, na verdade, vai acontecer é que vai funcionar como um efeito lupa, né? Porque tem uma graduação, é uma lente,
Então você usa como uma lupa, enfim, mas não é o correto usar, né, como se fosse uma máquina de Coca-Cola que você vai lá e... Diariamente escolhe... Foi. Entenderam, né? Vamos colocar a perguntinha do público agora? Vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo, Tereza, obrigada. É verdade que o uso de óculos vicia? Pergunta interessante. Essa pergunta, ela é muito comum e, obviamente, não tem nada a ver, né? Então, assim, a gente sempre explica, inclusive em Portugal, uma paciente perguntou isso pra gente também, não tem nada a ver, né? Então, não vicia, você vai usar o óculos dependendo da sua necessidade, e eu acho que o mais importante é saber que, se você tem um grau e necessita de correção, então, se o médico prescreveu, você tem que usar, porque você vai ter mais conforto, melhora a acuidade visual, não vai ter dor de cabeça, não vai forçar a vista, como se diz. Então, assim, o importante é usar o óculos prescrito. Diminuir até riscos, né? Total. Tom, batida de carro, etc. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Perguntinha do público, mais uma, olha lá. Um beijo, Tamires, obrigada. Astigmatismo tem cura? Não, astigmatismo não tem cura. Essa é clássica também, né? Astigmatismo não tem cura, porque ele é uma deformidade e uma irregularidade corneana. Então, o que nós fazemos é simplesmente corrigir esse grau com óculos, com uma lente cilíndrica. Tá. Então, é importante que se corrija com o uso do óculos ou, melhor ainda, lente de contato, se a pessoa puder usar e tiver indicação. Quanto tempo dura a lente aí? E os óculos também? De quanto tempo tem que trocar, doutor? Olha, oftalmologista, seria interessante de 6 meses a 1 ano, sempre essa visita. Vamos supor que a pessoa seja diabética, tenha glaucoma, tenha retinopatia hipertensiva, ou seja, as pessoas hipertensas e diabéticas, ou com algum problema ocular, ou uma alergia, por exemplo, crônica, olho vermelho crônico, essas pessoas têm que ir de 6 em 6 meses no mínimo. Agora, se não tiver nada no olho, tá tudo bem, uma vez por ano. Né? Uma vez por ano? Uma vez por ano é o ideal. Tá aí. Próxima perguntinha lá do consultório. Olha o que ele escuta sempre na tela. Dores de cabeça podem ter relação com algum problema oftalmológico? Sim, né? Sim. As dores de cabeça, elas podem nos dizer que existe algum tipo de estrabismo. Às vezes nós não estamos vendo estrabismo, né? Não é o olho torto em si, mas existe às vezes um músculo um pouquinho desajustado, o músculo extraocular, e então ele pode ficar mais tenso justamente para manter a binocularidade, que é a visão com os dois olhos. Então, a força que ele faz para a leitura ou a força que ele faz, então, para algum outro tipo de atividade, muitas vezes pode estar desigual ali, e isso reflete sim nas têmporas principalmente, né, na musculatura temporal e também às vezes até mais do que isso, tensional, pode tensionar e a pessoa ter uma dor de cabeça no final do dia importante. Como que a gente sabe aí, um sinal de alerta que aquilo não é uma enxaqueca, não é uma dor de cabeça de estresse, mas sim ligada à visão? Tem aí alguma dica que você pode dar para o pessoal fazer até algum teste em casa? Não, em geral, a pessoa que tem, ela relaciona muito facilmente a visão. Por quê? Ela relata um embaçamento visual, dores ao redor dos olhos, né? Então, isso que é importante, essa relação também com a dor de cabeça. Tá aí. Mais uma perguntinha do público na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo, Paty, obrigada. Quem já teve deslocamento de retina pode fazer a cirurgia de miopia? O descolamento de retina é um caso grave. Geralmente a gente não considera nenhuma cirurgia a mais para quem tem descolamento de retina. Então eu não indico. Eu particularmente não indico. Aí. Vamos finalizar mostrando aqui. Você trouxe um ilustrazinho para manter a higiene, até para ensinar o pessoal de casa, né? Isso, a gente até conversou sobre isso outra vez. Lente. Então vamos falar rapidamente. Para quem usa lente de contato, a caixinha tem que estar muito limpa. Né? Se tiver qualquer sujeirinha na caixa, então já quer dizer que precisa higienizar melhor. Tá? Então a outra dica é você saber manipular bem a lente de contato. Pegar com cuidado. Pegar com cuidado e fazer essa dobrinha. Lembra que a dobrinha aqui, olha, ela tem que estar como se fosse uma curvinha. Aí ela está do lado correto. Aqui ela está do lado correto, né? Quando ela não está do lado correto, ela fica um pouquinho mais resistente. Olha,
né? Daí então fica mais difícil de, se a pessoa colocar do lado invertido, fica ruim. Não vai dobrar. Não vai dobrar. Então é bom que esteja assim. E antes de colocar no olho, com o dedo indicador, sempre hidratar bastante essa lente. Uma gotinha... Sem medo de ser feliz. Uma gotinha vale a pena, né? Às vezes eu indico uma gota de lubrificante antes de colocar a lente de contato para também dar mais conforto na hora de colocar. Tá aí. Dicas incríveis, doutor André Borba, oftalmologista. Falei que era uma aula, claro que ele volta. Muito Obrigado. Bom bater papo. Quem quiser saber mais, vou deixar um site que é andreborba.com.br e lá no Face, Clínica Doutor André Borba. Tudo junto, já encontra o seu trabalho também. Viu? E ele é professor de verdade, sabe tudo. Uma delícia bater papo mesmo. Querido, um obrigada. Abraço, Até a próxima, Carol. Viu? Foi ótimo.